Ele diz: vá, tenha coragem, não reclame, não tenha medo, e eu estarei com você. Toda vez que Israel reclamava, ele pagava um preço pela reclamação. Toda vez que nós reclamamos, você pode ver, isso é natural na vida. Toda vez que você reclama de alguma coisa, a situação piora, ela não melhora. O fato de você reclamar, murmurar, né, não vai fazer o tribunal celeste, né, olhar para você e falar coitadinho. Não, você está reclamando, então agora nós vamos te dar um motivo maior ainda para você reclamar. Você tem que reclamar com razão, né? Então, a murmuração, ela é uma das chaves negativas, né? Que ao contrário de abrirem portas de prosperidade, porque nós temos aí três principais áreas da vida judaica, né? Esse código, hoje, ele é aplicável. Veja, a Coreia, como um plano de governo, aplicou esse código, né? E a Coreia prosperou. Né? Israel não aplica... são judeus, né? Eles não são judeus. Não são de maioria cristã também. Também não. É outro, né? É o budismo e o cristianismo, né? Exatamente. Então, pegaram esses códigos e aplicaram. São três grandes áreas, né? A prosperidade espiritual, né? A prosperidade espiritual, a prosperidade de conhecimento e a prosperidade material, né? São as três principais áreas que aí vão abranger a inteligência emocional, vão abranger o trabalho, vão abranger a educação, vão abranger diferentes áreas, né? A prosperidade emocional, né? São três principais áreas que aí você começa a desmembrar tudo isso. Mas eu gostaria de trazer com vocês aqui para a gente contextualizar. Você pode dizer, vocês estão falando, mas não trouxeram, né, aspectos bíblicos, vamos colocar assim, né? Porque o código está ali, só que ele é em hebraico, esse código, né? Falta para as nações, porque todo mundo tem os primeiros livros da Bíblia, né, Shemuel? Todo mundo tem esses primeiros livros, né? A Torá, o Pentateuco, tá lá. Mas existem livros, existem escritos complementares, existe a Torá oral, que foi a Torá passada de pai para filho, foi passada de Moshe, né, para o povo de Israel, para os líderes, para os anciãos, né? E falta essa parte. Então, você tem um meio código ali que vai te colocar num ritmo ali: não mate, não roube, não cobice a mulher do próximo. Você já deve ter ouvido falar nos 10 mandamentos, mas o judeu, para o povo judeu, são 613 mandamentos. Leis, códigos. Destas 613, existem ali os códigos relacionados à terra, as leis relacionadas ao comportamento civil, as leis relacionadas, naquela época, ao templo, ao serviço sagrado, né? E por aí vai. Agora, quais leis que estão ligadas justamente a essa prosperidade? Como compreender isso? Como aplicar? Bom, eu quero trazer para você aqui, coloca na tela para nós, vamos compartilhar aqui a primeira promessa divina quanto à colheita. Olha só, o Senhor ordenará bênçãos para vocês em seus celeiros e em todos os seus empreendimentos. Vocês serão abençoados na terra que o seu Deus, o Senhor, está dando a vocês. Preste atenção nisso, né? Aí, como que você vai conseguir desbloquear isso? Como que você desbloqueia essa bênção para os celeiros? Aí é que tá. Porque a bênção, a promessa, ela tá aqui. A promessa, ela tá aqui. Mas o comportamento, a prática é que vai justamente liberar a chave, ó. Presta atenção. Uma chave de um comportamento, de uma ação tua, vai liberar essa bênção aqui que foi entregue a você. Então começa no deserto esses códigos a serem entregues ao povo judeu. E através da ação, do comportamento, que aí você estudando, você se debruçando, aí você vai justamente entendendo como aplicar isso. Ok, como que eu libero essa? Porque é uma ideia, né? Uma promessa e a ação. A promessa, né? A ação. Você aprende e age, você aprende e age. Ok, eu preciso agir como para desbloquear isso aqui agora?
É isso que você vai aprendendo. É isso que os coreanos, é isso que o povo judeu, o menino judeu lá em Israel aprende desde criança, a como acessar essa... Porque elas estão aqui. Elas estão todas aqui, Shemuel. E agora? Como é que nós vamos abrindo essas chaves? Bom, isso você vai acompanhando aqui o desenvolvimento dessa história de como o povo judeu prospera em meio à guerra e consegue, né, ter êxito no seu dia a dia, na sua vida. Não é... Sim, existe um milagre, né? Por que Israel, um estado tão pequeno, está vivo? Mas existe sim um modo prático de você colocar isso na sua vida. Então, Shemuel, Deus vai entregando para o povo de Israel, né, um a um desses códigos ali no deserto. Acontece, Shimon, que a Torá, né, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é a lei escrita. A Torá escrita. E a Torá oral é a tradição que hoje foi compilado depois da destruição do Segundo Templo, pela iniciativa de Yehuda Hanassi, um descendente do rei Davi, que vai compilar essa tradição para não se perder, já que os judeus estávamos sendo espalhados para todos os lugares do mundo conhecido. E quando nós falamos da Coreia, que metade da população religiosa são cristãos, eles têm a Bíblia como você tem aí, né? A Bíblia cristã, que tem inclusive os 5 primeiros livros. Mas eles procuraram na tradição oral. Alguém me perguntava, tá, mas por que eu não entendi esse texto? Já que eu li muitas vezes. Falei, porque você está lendo um texto de inspiração judaica. Então, para você entender o livro escrito por um judeu, você tem que ter um olhar judaico sobre o mundo, né? Você tem que ter um olhar judaico sobre a vida. E a filosofia cristã, ela influenciou o olhar dos seus seguidores de como eles veem o mundo. É diferente. É como você falar para sua esposa: faz um café para mim da forma que você faz. Faça um café da forma como você faz para mim. Todos sabem fazer café, mas da forma como ele gosta, só a esposa dele sabe. Por quê? Há uma intimidade. E aí está o segredo de como o judeu se relaciona com a Torá revelada por Deus. É a tradição oral. A tradição oral é de que nenhum olhar indiscreto consegue entender a lei escrita. Aonde, nas entrelinhas, entendemos esses códigos de como se comunicar com a natureza. O rabino respondeu ao imperador romano: qual obra é mais perfeita? A de Deus ou a do homem? O rabino, sem hesitar, falou: a do homem. O imperador falou: como a do homem? Como que o rabino explicou? Ele mandou trazer um bolo e um feixe de trigo. Aí ele falou para o imperador: essa aqui, o feixe de trigo, é a obra de Deus. E o bolo, ele falou, é a obra do homem. Então, como que o universo que Deus deu a forma e colocou o homem para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, como que a natureza entende o homem e como que o homem entende o universo e a natureza. Como que a diversidade e os lugares críticos conseguem entender e se comunicar com o comportamento judaico e dar os seus resultados da onde ninguém consegue ver. Porque Adam, ele sabia. Adarishon, né? O Adão, o Adão e a Eva, os primeiros homens ali, o homem e a mulher, eles tinham essa conexão de comando com a natureza. Conforme eles foram se afastando de Deus, essa conexão, essa capacidade de interagir, ela foi diminuindo. Ela foi diminuindo, ela foi diminuindo, ela foi diminuindo, ela foi diminuindo. Então, o homem foi esquecendo esses comandos, né? Porque ele tinha o domínio, ele foi colocado aqui como um co-criador do empreendimento divino, mas ele não foi tirado. Acontece que quanto mais você se afasta de Deus, aí começamos a falar de um primeiro aspecto que depois você pode se aprofundar nisso e aprender a aplicar. A ligação espiritual com a criação, né? Em algum momento você se perdeu. Se nada está dando certo na sua vida hoje, esse é um dos aspectos que você deve parar e fazer uma análise, uma autocrítica de como está a minha saúde espiritual, né?
como está essa conexão minha com o sagrado? Por quê? Justamente essa conexão é que vai permitir você de ver além, né, do véu que está colocado sobre o seu rosto, né? E você começa a entender justamente essas capacidades que se perderam no decorrer dos milênios, né? Hoje nós temos pessoas totalmente alienadas que não sabem por que é que elas estão aqui, Fábio. Uhum. Sabe quando você não conhece você mesmo, né? E você pergunta, o que você quer da vida? E a pessoa, eu não sei. Propósito, não tem senso de propósito. Uhum. Tem um conceito muito interessante que eu até, como eu não sou um profundo conhecedor, acho que cabe aqui o tema de explorar, Shimon e Shmuel, que ouvi um rabino falar sobre a questão da tikkun, que é reparar o mundo, transformar o mundo num lugar melhor. Como que isso está conectado com essas decisões financeiras que também trazem mais prosperidade para todo o povo judeu? Como que isso pode ser aplicado também no dia a dia, né? Ou vamos dizer assim, o brasileiro comum. O tikkun, né? A crença, o tikkun é um conserto do mundo, que é mais ou menos isso que nós comentamos aí na história do rabino com o imperador. O meu filho perguntou aos 5 anos como que Deus fez o carro, né? Ele parte do princípio de que Deus é o criador de tudo. Não. Eu disse, Deus criou o carro através do homem a quem ele chamou para ser co-criador. Então toda a tecnologia e a evolução digital do mundo pós-moderno que nós vivemos hoje são as respostas das soluções que a humanidade vai melhorando o mundo que Deus iniciou. Essa foi a proposta inicial e nós estamos no caminho certo. Quando você fala dos prêmios Nobel, né, nós tivemos uma era negra em que o conhecimento foi perseguido como heresia. Isso atrasou o mundo em 10 mil anos. A evolução da humanidade. A Idade Média, né? Foi um tempo de escuridão. Agora sim, a partir do século XVI, nós vamos tendo... isso vai sendo devolvido, né? Vai sendo devolvido para o mundo conhecido através da Idade de Ouro, onde judeus e árabes trouxeram um grande desenvolvimento naquela parte da Península Ibérica, né? na Europa. Então, essa melhoria, esse tikkun é isso. Nós vamos dando resposta a uma doença desconhecida, né? Na física, na química, na ciência, na arte, na tecnologia. Então, é isso que a Coreia do Sul observou em Israel. Né? Eles saíram dos kibbutzim, aonde plantavam lá em uma sociedade como de como nós chamamos aquela coletividade. Como se fosse uma comunidade ali. Uma cooperativa. Uhum. Saíram dali para as Big Tech, que estão exportando tecnologia para o mundo. Uhum. Né? Veja só, a idade da Era Negra, nós tivemos a Universidade da Unicamp, uma universidade estadual, uma das maiores universidades do mundo. Né? Ela proibiu a participação israelense de uma feira científica. Olha aí. Olha aí a idade negra, né? Quando você, pelo ódio gratuito, você começa a bloquear o conhecimento. Não, a tua informação, você é judeu, eu não quero saber. Uhum. Né? Isso aí foi o que aconteceu na Idade Média. Né? Então, você começa a retardar o aperfeiçoamento do mundo. Então, o mundo, como nós conhecemos pela história da Idade Antiga, né? A Idade Média, nós conseguimos entender a evolução, o quanto que o mundo evoluiu. E às vezes nos dá a impressão que o mundo está piorando. Não dá. A única coisa que aconteceu é que a informação evoluiu. Nós tínhamos a notícia do que estava acontecendo no Oriente Médio, com o que ia passar no Jornal Nacional de 2, 3 dias, e depois o Fantástico resumia o que aconteceu na semana. Agora não, nós temos a informação simultânea e uma velocidade, como que as informações se multiplicaram em um volume e uma velocidade muito rápida, um volume alto, uma velocidade alta, que nos dá a impressão que o mundo está piorando. Não, o mundo está melhorando, o tikkun está acontecendo, o mundo está se aperfeiçoando. Então, para cada dificuldade que surge, nós conseguimos dar uma resposta, uma contramedida que vai melhorando o aspecto da humanidade, da sociedade, da economia. Né? Vamos dando essas respostas.
através dos códigos da prosperidade.